Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar a concorrência pública ouvindo em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão de vantagem oferecida. Previsto no Código Penal, o crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, a priori, tem como objeto jurídico a administração pública, pois é taxativo no dispositivo legal. Sobre os sujeitos do crime, pode-se dizer que é um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive o próprio funcionário público, não esquecendo também o licitante, que quer afastar o concorrente. Em contrapartida, temos o Estado e o licitante que porventura foi prejudicado no polo passivo. Para o crime citado, não se admite a modalidade culposa, apenas o dolo. E o crime atinge a sua consumação em duas hipóteses. A primeira é consumado o delito ao impedir, perturbar ou fraudar em momento licitatório. A segunda, consuma-se com o emprego do meio de execução, sendo eles por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Para o crime em questão, é admissível a tentativa. Na segunda hipótese de tentativa, é punível com a pena de crime consumado. É possível que haja um aumento da pena em casos em que o crime é praticado por agentes públicos, conforme os termos do artigo 84, em seu parágrafo 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, a pena deve ser acrescida de terça parte. Todavia, o crime do artigo 335 do Código Penal, ele foi tacitamente revogado pelo artigo 93 e 95 da mesma Lei de Licitações, onde diz: impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, pena, detenção de 6 a 2 anos e multa, e artigo 95, que é afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, além de pena correspondente à violência. E em seu parágrafo único diz: incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. E segundo Masson, é fácil visualizar que a lei posterior, essa lei de licitações, ela regulou de modo mais abrangente a matéria então disciplinada pela lei anterior, que é artigo 335 do Código Penal. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. No caso do crime tipificado no artigo 336 do Código Penal, o bem jurídico relativamente atingido é a administração pública e o regular funcionamento das atividades administrativas. É considerado um crime comum e, segundo o Greco, é crime de forma livre, comissivo, instantâneo, monossubjetivo, plurissubsistente e não transeunte. O agente do crime pode ser qualquer pessoa, não exige sujeito específico para a prática, podendo ser inclusive o próprio funcionário público. E no polo passivo, temos o Estado. Ainda insta a salientar que para o crime de inutilização de edital ou de sinal existem duas condutas a serem tipificadas. A primeira está descrita nos verbos rasgar, inutilizar ou conspurcar edital. Nesse caso, o objeto material é o edital, enquanto a segunda conduta está em violar ou inutilizar selo ou sinal empregado. O selo pode ser de qualquer natureza e tem que ser determinado por lei. Também, o crime não admite forma culposa, será sempre de forma dolosa.
Com relação ao momento consumativo, esse crime se consuma no exato momento em que é praticado os atos de rasgar, inutilizar, conspurcar ou violar o selo ou o sinal. Também, nesse crime, é admissível a tentativa como crime material. Já com relação à ação penal, esta é de iniciativa pública incondicionada e compete, pelo menos inicialmente, ao Juizado Especial Criminal, o processo e o julgamento do delito tipificado no artigo 336 do Código Penal.